13h18 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Liga aí, irmão, 3653-3780 ou 3653-3315 e faça aí a sua pergunta que a gente oportunamente traz aí a sua resposta em nome de Jesus. Hoje, capítulo 12 do livro de Gênesis, eu vou ler aqui os 9 primeiros versículos na Bíblia Viva, que diz assim: depois da morte de Terá, Deus disse a Abrão: deixe a sua terra e seus parentes, vá para uma terra que eu mesmo vou mostrar. Faça isso e eu farei de você o pai de uma grande nação. Abençoarei você e farei que o seu nome seja famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei aqueles que abençoarem você, amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. O mundo inteiro será abençoado por sua causa. Abraão obedeceu ao Senhor e partiu. Estava com 75 anos quando começou a viagem. Ló foi com ele. Abraão levou Sarai, sua mulher, Ló, seu sobrinho, e todos os bens e escravos que tinha conseguido em Harã. Partiram para Canaã e chegaram lá. Abraão percorreu a terra de Canaã até o carvalho de Moré, o carvalho de Manre, perto de Siquém, acampou ali. Nesse tempo, os cananeus viviam naquele território. O Senhor apareceu a Abrão e disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. Abrão construiu um altar ali para comemorar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar, viajou para o sul, até a região montanhosa situada entre Betel, a oeste, e Ai, a leste. Acampou ali, fez um altar e orou ao Senhor. Mais tarde, Abraão saiu dali, seguiu viagem, indo sempre em direção ao Negueb. É o capítulo de número 12, parte dele até o verso 9, que é exatamente o texto proposto para hoje, né? Gente, com exceção dos relatos do capítulo 1 e 2 de Gênesis, os 11 primeiros capítulos de Gênesis registram uma sucessão de erros dos seres humanos, erros estes que estão se repetindo até os nossos dias, irmãos. A humanidade tornou-se tão corrompida que Deus limpou a terra com o dilúvio. Os irmãos viram, a partir do capítulo 6 de Gênesis, a gente tratou bem desse assunto. E Deus, a gente vai ver hoje que Deus ele chamou um homem e sua esposa para que deixassem seu lar, fossem para uma nova terra, de modo que pudessem dar um recomeço à humanidade. Vemos nisso a prova do seu amor, a longanimidade e fidelidade à palavra empenhada, que é característica deste Deus que nunca falha. Deus chamou Abraão do meio da idolatria, em Ur dos Caldeus, onde ele se encontrava, né? E uma cidade dedicada a Nanar, que era o deus da lua, ou o deus lua. E Abraão, vamos tratar como Abraão. Os irmãos consideram que não houve ainda mudança de nome, mas volta e meia a gente chama Abraão. Se disser Abraão, o Abraão considera ser a mesma pessoa. Ele não conhecia ainda o verdadeiro Deus e não havia feito nada para merecer conhecê-lo. Mas em sua graça, ou com sua graça, Deus o chamou. O nome Terá, que era o pai de Abraão, significa fabricante de deuses. Como a terra era idólatra, supõe-se que era uma família próspera devido a isso aí. Abraão ele tinha 75 anos, como o texto bem falou, a gente leu nisso aí, quando Deus chamou ele, e ele confiou em Deus durante 100 anos, ao morrer com 175, né? Hoje podemos aprender com a sua experiência a andar pela fé e a viver de modo agradável a Deus. Andar pela fé não é a pessoa viver sempre em situação financeira difícil e dependente, não. Não é por aí não, irmãos. Pessoas milionárias também, cristãs de coração voltado para o Senhor, também são pessoas que vivem pela fé, porque a característica é do justo de viver pela fé, né? E Abraão ele era casado com Sara, que era meia irmã dele, que isso causou-lhe um problema, né? E um problema não é que isso tenha causado, a forma como ele tentou tirar proveito disso aí. E ele não tinha filhos, pelo menos filhos legítimos. Tinha então a adoção de Ló, né? E não nos é dito como Deus apareceu a Abraão. O texto conta que ele apareceu a Abraão. Mas de acordo com o registro de Gênesis, foi a primeira das 7 vezes que Deus comunicou com Abraão. Essas aparições divinas, que logicamente não revela a Deus em toda a sua essência, toda a sua plenitude, isso chama-se teofania. É a junção de duas palavras gregas, teos, que é Deus, e phanein, que é aparecer. É uma forma muito comum de denominar alguns episódios teofânicos na Bíblia, né? Esse termo, o anjo do Senhor, a gente vai ver muito aqui no decorrer das explicações, o termo anjo do Senhor, e na imensa maioria das vezes não é um anjo enviado pelo Senhor, mas sim uma aparição do próprio Deus intervindo diretamente em determinadas situações. Foi um chamado que Abraão teve para
que se separasse da corrupção ao seu redor. Isso aí é o que a gente precisa tirar como filtro, né? E ele obedeceu pela fé. A verdadeira fé, meu irmão, baseia-se na palavra de Deus, que conduz à obediência. Não, eu tenho muita fé. A fé é uma coisa tão sublime que quem tem acredita não tê-la. Quanto mais a pessoa toca a trombeta dizendo que tem fé, creia que menos fé essa pessoa tem. Entenda assim, dada aí as pessoas que não têm a Bíblia como manual de conduta, nem o Senhor Jesus como Salvador de forma prática em sua vida, são as que mais se denominam terem muita fé. Mas a gente precisa ter muito cuidado com esse quesito, né? Com essa questão muito especial de Deus. A gente vê que há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão e Sara. Tem imensos, diversos mesmo. Deus ele estava preocupado com a salvação deles dois, especificamente, né? Tem isso aí também. Agora, o principal de tudo é que da salvação pessoal, ele estava além disso aí, que era um propósito que Deus tinha de abençoar todos os povos da terra. Tinha que haver uma filtragem para que houvesse uma árvore genealógica do Messias. E isso aconteceu quando Deus enviou o seu filho ao mundo por meio do povo de Israel, que é exatamente o povo que veio de Abraão, um dos povos que veio para Abraão, né? E para a vida de Abraão ser um exemplo para todos os cristãos também, que desejem ou que desejam andar pela fé. Pronto, está aqui um exemplo claro na Bíblia de uma pessoa multimilionária que viveu por fé, inclusive é considerado o pai da fé dentro da literatura teológica, né? E eu também creio, até porque a Bíblia assim afirma, não com essas palavras, mas através das suas doutrinas que a gente pode compreender. E Abraão e Sara, eles não eram perfeitos, não entendamos assim, né? Mas a sua caminhada caracterizou-se pela fé e pela fidelidade, pelo esforço para isso. Quando eles pecaram, eles sofreram por isso. E o Senhor mostrou-se sempre pronto a perdoá-lo. Daí a gente não ter tanta preocupação com as falibilidades humanas que acompanham a nossa natureza. Claro que a gente não vai estar dando razão ao pecado, ao diabo, ao mundo, à nossa carne, de forma alguma. A gente precisa lutar, combater veementemente, sem dar trégua contra a nossa natureza, contra o mundo, contra o pecado, contra essas propostas que vão de encontro ou contrárias às coisas de Deus, né? E quando a gente confia no Senhor, irmãos, nenhuma provação é impossível de vencer e nenhum fracasso é permanente. Sabe por quê? Porque esse é o lema da fé. Aprendamos então, não apenas com Abraão, mas com tantos outros homens que a Bíblia narra de forma tão categórica, né? E a fé, ela não se baseia em sentimentos, apesar de, sem dúvida, as emoções fazerem parte da experiência da fé. A verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus. Deus falou para Abraão o que faria para ele, por meio dele, se ele confiasse e obedecesse. Essa palavra, quando crida, fez com que Abraão seguisse ela de forma incondicional, digamos assim, ou esforçada, né? De forma extraordinária, né? Uma dedicação exclusiva que ele teve ao Senhor, doando a sua vida. Isso caracterizou-se a fé, ou caracteriza-se a fé até os nossos dias, né? Nós somos salvos, a gente não é salvo, uma coisa que às vezes quer permear o nosso coração, é que a gente é salvo por fazer promessa ou voto, salvo ou livrado, ou que alguma bênção vem a ser atrelada à nossa vida por causa dos votos ou promessas a Deus. A gente é salvo e Deus dá os seus benefícios porque Ele é misericordioso. Foi Deus quem, por sua graça, deu a aliança a Abraão e ele respondeu com fé e obediência. Esse princípio aí é que perdura até os nossos dias, até porque Ele é o Pai de todos aqueles que vivem da fé. Se a gente for fazer uma aplicação aos cristãos dos nossos dias, também filhos de Abraão, né? Então a gente precisa considerar dessa forma. A palavra hebraica traduzida por aliança, que foi uma aliança que Deus fez com Abraão, tem vários significados. Comer com alguém, o que sugere uma comunhão e concordância. Eu me lembro do pastor, meu amigo pastor José Ribeiro, quando ele disse que para se conhecer uma pessoa, para você se afinar com uma pessoa, precisa comer com ela 1 quilo de sal. É um ditado dos antigos que ele sempre traz e dos seus lábios fica uma coisa muito boa de se ouvir. Um outro sentido também de aliança é atar ou acorrentar, significa compromisso isso aí. E também distribuir, o que sugere compartilhar. Tudo isso aí é fatores ou consequências de uma aliança. Quando Deus faz uma aliança, Ele entra num acordo de comprometer-se a cumprir as suas promessas. Trata-se, irmãos, isso de um ato de sua pura graça. Não temos merecimento de Deus fazer uma aliança conosco.
Sirva-me, faça a minha obra, seja um exemplo, uma Bíblia lida com a sua própria vida e, consequentemente, por minha misericórdia, dar-lhe-ei uma eternidade ao meu lado, de paz, sem choro, sem dor, sem ranger de dentes. Glorificado seja o nome de Jesus. Aberta a porta está, viu? E Deus prometeu mostrar a Abraão a terra, fazer dele uma grande nação e usar essa nação para abençoar todo mundo, inclusive a mim e a você, meus irmãos. Ao longo dos anos, Deus ele ampliou diversos elementos dessa aliança, mas ele deu a Abraão e a Sara elementos suficientes da verdade para que eles crescem nele e partissem pela fé, e assim aqueles servos do Senhor partiram. Veremos ao longo da narrativa, inclusive hoje, que houve alguns erros, algumas dúvidas, algumas vacilações, algumas atitudes incoerentes com a fé ou com um homem justo, mas a gente vai ver que isso aí, irmãos, a gente no lugar dele teria dado barbeirada pior. Sabe por que a gente usa muito esse termo barbeiro e eu uso barbeirada? Nos tempos muito antigos, os homens de todas as profissões, eles iam cortar o cabelo e lá costumava falar acerca de como era a operação prática de sua profissão, inclusive medicina e tantas outras. E o barbeiro, ele, muito esperto, ele nas horas de folga, ele ganhava dinheiro com o que tinha aprendido de ouvir, a forma teórica ali. Aí as pessoas, quando eram médicas de fato, aí colocava assim, médico na porta da casa para que fosse atender as pessoas. Aí o prudente, quando chegava para se consultar, o senhor é médico ou o senhor é barbeiro? Para saber se a pessoa tinha aprendido na prática, na academia, ou quando estava tirando o cabelo naqueles poucos minutos. Aí esse termo de quem não tenha habilidade de lidar com determinadas coisas, inclusive isso é muito citado com os motoristas, a gente chama barbeiro. Amém? São 13 horas e 29 minutos, esse é o programa explicando a Bíblia. Mas creio que isso aí é uma coisa importante também. Vamos ouvir com Vitorino Silva, mais perto quero estar.